Oi, minha turminha maravilhosa do quarto ano, tudo bom, meus amores? Bom, hoje nós vamos finalizar a unidade 2, tá? De História. Estamos chegando já perto das nossas avaliações, né? E amanhã finalizaremos a parte de Português, se eu não me engano, tá? O resto nós chegamos ao fim de todas as unidades. Vamos lá. Ciclo do Ouro, página 54, tá bom? Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência com o açúcar português, com o açúcar vindo das Antilhas. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil passou então a passar por uma forte crise, ou seja, começou a diminuir a venda, né? Porque tinha concorrência. Muitos senhores de engenho perderam as terras e seus escravos. Vamos lá. Em Portugal, começou a procurar uma nova riqueza no Brasil, né, para explorar. Incentivando a busca por metais preciosos, nessa busca os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais. Tá? Antigamente São Paulo, agora Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser a principal atividade da exploração de Portugal. Claro, né? O ouro faria muito. As primeiras pessoas a se instalarem na região encontravam-se em qualquer estrutura. Não havia moradias, alimentos nem remédios. Já pensou as condições precárias que essas pessoas viviam? Que tristeza! Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podia ser encontrado escravos trabalhando nos serviços domésticos, como artesãos, como vendedores ambulantes e na própria mineração. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como os negros de ganho, tá? Mas a maior parte do que ganhava ficava com os seus donos. Claro, como sempre, né? Se ganhasse 1 quilo, ficava com 5 gramas. Se ficasse, né? A exploração do ouro dependia do escravo negro, que trabalhava nas minas e passava boa parte do tempo com as pernas dentro da água. Porque tinha que fazer a mineração, o ouro se encontra onde? Você tem que lavar a terra para poder retirar o ouro, né? Como os maus tratos continuavam, os negros frequentemente ficavam doentes e por esse motivo trabalhavam em média cerca de apenas 8 anos. Eles morriam cedo, porque morriam de alguma doença, viu? Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair então o ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Nessa época, o escravo poderia comprar a sua alforria. O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos. Era muito triste, porque o que acontecia? Pelo que eu estudei, eu gosto muito da história do Brasil. Pelo que eu estudei, o negro ele só vivia aqui no Brasil, conseguia sobreviver, ou seja, até a morte, de 8 a 11 anos. Por quê? Eles não tinham higiene, não tinham comida direito. Eles não tinham, além de higiene e comida, não tinham remédios. Eram maltratados, dormiam no chão, comiam restos. Então, assim, era muito triste. E eles só tinham poucos anos de vida depois que vinham para o Brasil. E eu não sei se a tia já comentou com vocês que quando, né, os negros eram
trazidos da África, eles eram trazidos, não vinham porque queriam, não. Eles eram escravizados já lá. Vinham reis, príncipes, princesas, tudo escravizados. E assim, aqui era tratado de qualquer maneira. Aqui eles gostavam, os donos de engenho, né, os feudais, eles olhavam os dentes dos negros. Quanto melhor os dentes, mais saúde eles tinham, né? Então, aqueles eram os mais caros. E, infelizmente, depois ia tudo por água abaixo, porque eles não tinham comida. Eram maltratados, açoitados. Para vocês terem uma ideia, uma mucama, né? Eu estudei muito sobre isso. Porque eu gosto, me interesso sobre o assunto. Então, assim, tem algumas curiosidades que vale a pena falar. Se a patroa soubesse que a mucama falasse com o seu dono, né? Porque eles tinham, eles abusavam, né, das escravas. E se elas soubessem que elas falavam alguma coisa em relação ao seu dono, elas esquentavam uma batata, botavam uma batata para ferver. Quando a batata estava cozida, mandava a escrava abrir a boca e botava a batata cozida e segurava a boca da escrava, queimava, arrancava a pele de dentro da boca da escrava todinha. Então, assim, o maus tratos era muito grande, tá? Eu vou fazer uma pesquisa, um vídeo, um dia desses, para colocar para vocês assistirem, tá? Para vocês verem. Não coisas assim que vocês não possam ver. Realidades, às vezes, que a gente pensa, né? Por exemplo, a feijoada. A feijoada, ela veio dos negros. Por quê? A carne de porco boa era servida para os patrões. O rabo do porco, o pé do porco, a orelha do porco, o focinho do porco, a garganta do porco. Coisas que o patrão não comia, era o que era se dado para os negros comerem, né? E daí eles juntavam com o que tinham. O que eles tinham com bastante assim vitamina? Feijão. Então eles juntavam aquilo com feijão e cozinhavam. E daí partiu então a feijoada. Nós vamos pesquisar, quando nós voltarmos às aulas, comidas derivadas, tá? Dessa época dos escravos, que os escravos trouxeram para nós, comidas que os índios deixaram para nós, tá bom? Agora eu queria que vocês fizessem a página 54, 55, 56, 57 e 58. Tô aqui fazendo com vocês e já volto pra gente dar continuidade, tá? Eu acho que o ciclo do ouro foi o último, né? Então, a tia tá aqui, ó, ciclo do ouro, 54. 54, 55, certo? Aí, vocês vão fazer a 55, tá bom? 56, 57 e 58. E aí, nós vamos finalizar, então, a nossa unidade 2, tá bom? E amanhã nós vamos finalizar na nossa unidade 2 de português. Tá joia? Então, a tia tá aqui para tirar dúvida. Vamos fazer o deverzinho. Assim que terminar, manda no privado pra tia. Tá bom? Qualquer dúvida que tiver, qualquer pesquisa que vocês fizerem sobre a época, conta pra tia. Faz uma pesquisa, conta pra tia do que acontecia na época, que algumas coisas que eu não tenha contado, que a gente bota no grupo para todo mundo ver. Tá? Isso é muito bom. Faz muito bem a vocês. Faz muito bem a nossa cultura. Saber da onde nós viemos. Tá? Porque nós temos parte disso. Tá bom? Um beijinho. Até já.